esplanada em vão me projeto, para lá de onde me sinto, tento ver sem me ver, na esperança súbita de saber em que movimentos me finto. Esta é parte da letra de uma música maravilhosa do Estrovante. Escolhi-a porque relata um pouco aquilo que senti enquanto saboreava a minha bica e o pastel de Belém, numa esplanada antes de vir para aqui. Vi o João passar à minha frente, lembras-te dele? Esse mesmo, o João que maltratei quando era criança, o das inúmeras histórias que contei nas tuas páginas, tentando diluir os meus remorsos. Fui logo projetado para o meu passado, para os tempos da escola primária. Vi novamente a imagem, onde eu e os meus colegas fazíamos de tudo um pouco para servirmos dele, como alvo. Em cima dele lançávamos as nossas frustrações. Aprendera com o meu pai militar a nunca permitir que fosse humilhado. Ensinou-me estratégias de poder, de maneira a que pudesse manipular os outros e assim convencê-los a juntarem-se à minha causa. Algumas eram: primeiro, mostrar a liderança. Mostrava-lhes, através da minha rebeldia e ousadia, a enfrentar os professores e auxiliares. Em provas físicas tentava sempre ser o melhor. Segundo, escolher um grupo restrito, uma elite. A intenção era criar um escudo protetor de pessoas que se protegiam umas às outras, de preferência que fossem pessoas de ânimo forte e leal. Ora, os mais fortes eram os mais refias. Eram crianças que vinham dos meios sociais difíceis e estavam habituadas a serem lutadoras. Ser sedutor. A sedução aqui era concedida através de feitos ousados. Exemplos: deitar bombas de cheiro na sala de aula, esconder a batina do padre, fumar às escondidas. Quarto, promover a camaradagem no grupo. Como era um menino, de um extrato social mais elevado dentro da minha escola, distribuía o meu lanche pelos mais famintos e oferecia os cromos repetidos que me calhavam. Quinto, estimular o grupo. Um grupo adormecido é uma liderança perdida, dizia o meu pai. Então, eu escolhia alvos para manter o grupo dinâmico. Esses alvos eram os mais fracos. Como estás a ver, estes princípios até poderiam ser bons para quem está no exército, para quem pode vir a ter um inimigo comum a bater. Agora imagina o que isto pode fazer a uma criança. Sei que a intenção do meu pai era defender-me e tornar-me forte, preparar-me para a vida, só que acabei por tornar-me líder de um gangue, com todas as consequências que daí advêm. Comecei por criar uma máscara para ocultar a minha verdadeira personalidade. Na escola, sabia imensas vezes as respostas às perguntas que me eram colocadas pela professora, só que para poder ser solidário com o meu grupo, dava as respostas erradas. Era repreendido, mas recebia o apoio do meu gangue. A professora virava costas e eu fazia-lhe uma carranca, pondo a turma a rir. Já nos testes, tirava boas notas para não desiludir meus pais. Certo dia, chegou à escola um retornado das nossas colónias africanas. Vinha com umas roupas estranhas e uma maneira de ser esquisita. Era frequente meu pai dizer que os retornados vinham para roubar as riquezas do nosso país. Vinham tirar-nos o trabalho, eram exploradores nas terras deles e que naquela altura aqui eram recebidos com mimos, enquanto que os que já cá estavam eram lixados. Chuchavam no dedo, era a sua expressão. Os militares que foram combater para o ultramar, ao regressar à vida civil, davam de caras com a difícil tarefa de reconstruir uma vida, sem que o Estado lhes desse nada. Já os retornados, coitadinhos, era-lhes permitido a adesão a um fundo para criarem empresas. Era comum ele dizer que, enquanto eles combatiam pela manutenção do Império, os que lá estavam mamavam as riquezas daquelas terras. E depois que vinham para cá fazer o mesmo. Para ele, era importante que os portugueses que lá viviam lutassem pela manutenção das suas terras. Ora, meu pai descarregava a sua raiva nos retornados e eu comecei a ver no João um alvo a bater. Tinha de lhe mostrar que não era bem-vindo, que deveria regressar com o seu pai, para o meio dos pretos. Munido da minha máscara, comecei por apontar todos os defeitos daquele rapaz. No início, chamava-lhe o tartaruga. Ele era lento a correr e tinha um problema ortopédico, que fazia com que tropeçasse nos seus próprios joelhos. Como o João era frágil e tímido, eu tornei-me num carrasco, fazendo da vida dele um verdadeiro inferno. Quanto mais humilhava, mais eu me sentia poderoso e reconhecido pelo grupo. Começávamos a chamar-lhe de menina. Ele tinha um cabelo liso, com franja, que fazia lembrar os cortes usados pelas raparigas e um rosto com traços femininos. Passou a ser a Joaninha Voa-Voa. Não lhe dávamos hipóteses de expressar na sala de aulas, gozávamos com ele. Colocávamos-lhe chicletes mastigadas no assento que depois colavam às suas calças.
Pegávamos nas canetas e fazíamos bolinhas de papel que arremessávamos contra ele. No recreio, não o deixávamos jogar a bola. Por isso, ele só conseguia brincar com quem já era marginalizado. Os anos passaram-se e a tortura continuou. Havia períodos longos em que ele ficava doente e aí achava que tinha ganho a batalha. Mais tarde, ele voltava à escola e seu inferno também. Até um dia insultaram seus pais e João, carregado com uma raiva que já não poderia ser retida, desatou a soquear o Jaime. A explosão foi de tal ordem que parecia termos acordado um leão adormecido. Jaime ficou estendido no chão e ele, em vez de sorrir pela sua vitória, ficou paralisado. Feriram um membro do nosso esquadrão. Logo, todo o grupo caiu em cima dele, num ato de covardia de 6-1. Pontapés, socos, até que o auxiliar nos veio reprimir. Quando vi a expressão ensanguentada dele, olhando para mim com lágrimas, olhos nos olhos, dizendo, em vez de pararem porquê, o meu mundo ruiu, um sentimento de culpa penetrou sobre mim. Aquele rapaz nunca ousara defender-se, apesar das provocações. Fora humilhado, mas só quando ofenderam a sua família, provavelmente, o ninho de amor de onde ele provinha, é que ele respondeu, sem se importar com a inferioridade numérica. Ele defendia a sua dignidade, e nós, feitos cobardes, em vez de desafiarmos no 1-1, em igualdade de circunstâncias, caímos em cima dele como loucos. A partir daquele dia, já não consegui ser o mesmo. A consciência do que estava fazendo atravessou-me. Fomos expulsos durante 5 dias. Nossos pais repreenderam-nos. Lembro-me como se fosse hoje. O meu pai dizer-me: "Foi essa a educação que te dei? Já viste a vergonha que nos fizeste passar?" E eu, desculpando-me, justificava: "Pai, ele é retornado." Tremia, olhando para a fúria do meu pai. Mas continuei: "Tu disseste que os retornados eram os ladrões, que não deviam cá estar." Ele, que levantara o braço para me dar uns corretivos, olhou para a minha mãe, vendo seu olhar de desaprovação. Colocou as mãos na cara, sentou-se no sofá a chorar, dizendo: saiam daqui, por favor." Para te ser sincero, preferia que ele me tivesse dado um estalo. Doía menos. Foi a primeira vez que o vi chorar e hoje tenho a certeza que ele chorou. Não só pelo que havia sucedido, mas também por tudo aquilo que não havia chorado antes. Durante um dia inteiro permaneceu fechado no seu escritório, sem comer, sem dormir, sem falar com ninguém. Perante aquele cenário, ainda pequenito, caí numa crise existencial. Tudo o que fizera antes deixou de ter sentido. Tornei-me frouxo, perdi a liderança, mas ainda assim continuava a colocar uma máscara sobre mim, fazendo as coisas que o grupo fazia para não ser rejeitado, tendo a noção que aquele tipo de atitude já não me servia. Pois é, Pégaso, quantos de nós, neste planeta imenso, vivemos com máscaras? Quantos de nós não nos assumimos como somos por receio do julgamento? Quantos de nós amordaçamos a nossa existência cobrindo-nos com uma máscara de escuridão? Quantos? São incontáveis, não é verdade? Até eu mesmo, desejando não ter máscaras, as coloco vezes sem fim. Às vezes, penso que a verdadeira coragem não está nos atos heróicos e bravios que conseguimos realizar, mas sim na coragem de sermos autênticos com a nossa alma, não apenas interiormente, mas também de uma forma externa. O mundo é um palco da vida, é verdade. As máscaras fazem parte da encenação, também é verdade. Mas será que vale a pena continuarmos a colocar máscaras que não representam aquilo que verdadeiramente nós somos? Usamos máscaras para podermos ser aceites, mantermos o poder, evitar o sofrimento, podermos manter aquilo que foi conquistado, esconder as nossas fragilidades, esconder nossos medos e muito mais. Acabamos, depois de colocadas tantas máscaras, por não sabermos quem realmente nós somos. Perdemos o contacto com a nossa essência, com a chama da vida. Passamos a viver debilitados, deprimidos, devido ao vazio provocado pela falta de conteúdo. Consegues perceber onde quero chegar? Claro, tu percebes tudo. Percebes mais do que aquilo que eu posso imaginar. Provavelmente tu foste capaz de fazer uso de todos os teus instrumentos para que neste momento eu estivesse aqui refletindo, penetrando na minha sujidade. Fazes com que tome consciência e assim, quem sabe, melhora um pouco mais em cada dia. És danado e eu gosto de ti dessa forma. Trabalhas no lado invisível da vida para que eu possa ver aquilo que não se vê. Depois, situações acontecem em minha vida para que venha derramar sobre tuas páginas em branco o meu sentir. Bem, tenho coisas para fazer antes de acabar o turno e vou acabar nossa conversa por hoje. De qualquer forma, amanhã vou querer continuar a falar-te sobre o João. Preciso de purgar os meus remorsos, ainda existe muito sentimento de culpa cá dentro. Até amanhã.